Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Com muita felicidade, eu consegui reunir os 3 volumes do curso de Direito Processual Civil do saudoso professor João Bonumá. Em verdade, o curso é um tratado de direito processual civil e foi publicado no ano de 1946, pouco antes da sua morte prematura em 1953. João Geiger Bonumá, apenas para contextualizar, faz parte do grupo de grandes processualistas que tivemos na primeira metade do século passado. Sua teorização foi muito forte, especialmente no Rio Grande do Sul. Bonumá foi professor catedrático de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo inspirado uma série de notórios processualistas, como o caso do saudoso professor Galeno Lacerda. A vida e obra de Bonumá será contada em episódio próprio. Hoje focarei na sua concepção de processo, o que, ao meu ver, revela, e muito, o pensamento norteador de qualquer processualista. Faço também por um segundo motivo. Constatei, e não é recente, que ao longo dos anos a teorização do professor João Bonumá foi sendo deixada limiar, o que é uma pena. Afinal, trata-se de uma obra atemporal e que muito nos mostra sobre as raízes do Código de Processo Civil de 1939. Vamos então não ressuscitar o professor Bonumá quando rememorar a sua teorização e brindar a sua contribuição e vida. Vamos lá. Para João Bonumá, o direito seria originado a partir dos impulsos da vida humana e da consciência jurídica do ser humano, e espelhados a partir das inclinações da convivência social e das ideias de um recorte específico da civilização humana. Seria ele, portanto, um produto imperfeito no sentido de que se pode falar na sua ressignificação a considerar as transformações operadas na civilização humana, proveniente, por sua vez, da remodelação da sociedade. Esse processo de compreensão do direito encontra sua forma na lei, a qual, para além de um conjunto de regras normativas da conduta em sociedade, expressa a personalidade humana individualizada na história. Nessa linha de ideias, o direito, genealogicamente, decorre a partir dos impulsos cognitivos e costumeiros do ser humano. No entanto, apenas com a atividade legislativa é que ele ganha forma. Entre mentes, não se pode concluir no sentido do que foi até então exposto, sem considerar, em cumulação, que, na visão de Bonumá, a prestação da tutela jurisdicional também deve ser considerada como direito. Lei e sentença caminham em sentido paralelo. Ambas são formulações de direito e em suas raízes está o ser humano. A atividade legislativa depende necessariamente da atividade jurisdicional e vice-versa, pois, enquanto a primeira expressa a forma do direito a partir do embrião anteriormente apontado, sendo caracteristicamente indeterminada, geral e abstrata, a segunda é a sua expressão, refinando a norma abstrata em um comando concreto, imperativo e indiscutível, individualizando o direito e aplicando-o ao caso concreto. Portanto, é correto afirmar que o direito para João Bonumá é tanto a lei quanto a sentença, porquanto a primeira emprega a sua forma e a segunda, por sua vez, o declara e impõe sua efetivação. A compreensão do que foi exposto é fundamental e imprescindível para que se possa observar com clareza a interpretação de processo de Bonumá. Afinal, na sua construção doutrinária, o processo está inserido entre a lei e a sentença. A sua concepção de processo, no entanto, é apresentada de maneira fragmentada,
ou seja, opta-se em um plano metodológico pela reflexão de diversos temas relacionados com a gênese da concepção de processo para, tão somente com a reunião e reflexo de todos, se compreender a sua posição. Um primeiro assunto posto para discussão é o desenvolvimento da forma como a civilização foi modificando paulatinamente e evolutivamente a maneira pela qual os inevitáveis conflitos sociais são resolvidos. A exposição proposta pelo autor não caminha em sentido diverso daquela que é aceita pela comunidade processual, qual seja a de que, historicamente, conflitos entre pessoas eram resolvidos a partir do uso da violência e da força. Bonhomat não propõe uma análise pormenorizada acerca dessa evolução. Da violência e força, passamos para a resolução dos conflitos por meio do exercício da tutela jurisdicional. Divergências entre particulares passam a ser resolvidas por meio do desenvolvimento de uma série de atividades perante o juiz, lide um representante do Estado. Os conflitos são inseridos em um conjunto sistemático de atos que tendem para sua resolução, e este conjunto recebe o nome de processo. Na sequência, Bonhomat passa a se preocupar com a explicação da sua afirmação de que o processo seria um conjunto sistemático de atos. Esse outro assunto versa especialmente sobre a dimensão da atividade jurisdicional. Aqui, observa-se que para a obtenção de uma manifestação jurisdicional é necessário que o caso esteja inserido previamente a uma série de etapas desdobradas em uma longa quantidade de atos consecutivos. A provisão surge após o esgotamento do desenvolvimento desses atos. Processo, portanto, seria a unidade que compreende o conjunto dos atos praticados visando a prestação da tutela jurisdicional. Neste particular, inserem-se 3 modulações reguladoras para esse sistema. 1. Total liberdade para as partes praticarem os atos que lhes parecem mais convenientes e oportunos. 2. A regulamentação dos atos que compõem esse sistema pelo juiz, pré-ordenando o procedimento do caso ou ordenando a produção dos atos que porventura se mostram necessários. E 3. A ordenação, a partir da normatização prévia, de procedimentos de caráter obrigatório sob pena de nulidade a serem observados pelas partes e pelo juiz. Na sua teorização, esse último é a concepção dominante. Por isso, Bonhomat sustenta que essa modulação, além de pragmaticamente lapidada, objetiva não só garantir os direitos das partes, mas também fornecer ao juiz os elementos para uma aplicação mais precisa do direito. O seu paradigma, portanto, constrói-se de forma a considerar a sua ordenação por meio de um corpo normativo previamente instituído, em que cada ato assume a feição de um ato jurídico. Seu conjunto é, portanto, a unidade complexa que se concebe como processo. O próximo assunto abordado por Bonhomat diz respeito ao direito processual civil, às leis processuais e às funções do processo civil. Aqui há necessidade de se fazer uma consideração preliminar. Bonhomat, em certa medida, apresenta o processo e o processo civil como coisas distintas. Todavia, por vezes, o processo civil é apresentado como sinônimo de processo. Deve-se esclarecer que, sobre essa possível confusão teórica, em uma leitura desatenta, existente em sua obra, o autor revela a ideia de processo quando este é analisado como um instrumento, e quando fala da normatização desse instrumento, refere-se ao direito processual civil, no caso, as leis processuais civis. Seriam, portanto, em sua visão, coisas distintas que se complementam e que são necessárias uma à outra. O plano legislativo do direito processual civil é assim concebido pela natureza do seu objeto, regular o processo e a administração da justiça civil. Serve ao processo como forma de regular o seu sistema de atos que conduzem até o pronunciamento jurisdicional.
Esse conjunto normativo processual, formal, interage diretamente com as normas de cunho material, substancial. Nessa relação, inexiste uma hierarquização ou complementariedade de uma em relação à outra. Enquanto as normas processuais, como dito anteriormente, regulam o desenvolvimento do processo, as materiais, na visão de Bonhomat, são comandos abstratos, responsáveis pela criação de direitos e obrigações. O último assunto, ligado à genealogia da ideia de processo de João Bonhomat, é a sua reflexão acerca da natureza jurídica do processo. Pode-se delimitar, então, que, para Bonhomat, o processo representa uma cadeia complexa de atos coordenados, regulados pela lei processual civil, que visa ceifar a incerteza envolvendo um direito previamente existente no ordenamento jurídico, com o pronunciamento jurisdicional, sentença, individualizando-o e lapidando a sua abstração. O fio condutor epistemológico dessa construção está, senão, na sua natureza. Inspirando-se na evolução teórica do processo ocorrido na Alemanha e na Itália em seu tempo, Bonhomat insere esse complexo de atos na linha do que vem sendo tratada pela doutrina como uma relação jurídica processual, autônoma e complexa, pertencente ao direito público, na qual coexistem três sujeitos: órgão jurisdicional, autor e réu, e duas relações jurídicas distintas, substancial e processual. Respectivamente, a primeira é desenvolvida pelos litigantes, em que um se afirma titular em face do outro, cuja formação se dá a partir de direitos e obrigações levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, enquanto a segunda se desenvolve entre os litigantes e o órgão jurisdicional. A primeira constitui a chamada lide e a segunda, o processo. Este é o Processo Cast. Para o episódio desta semana, eu separei a obra de arte The Forest in Winter at Sunset, de Theodore Rousseau. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.